Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha então, fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E hoje eu quero fazer um breve review desse amplificador bem bacana que está aqui comigo, que é o Bugera 333XL. Ele é basicamente uma cópia, né, do circuito do Pivey Triple X. Tem o mesmo layout, inclusive, os mesmos controles, então, para quem tiver curiosidade, eu tenho aqui no meu canal vídeo com o Pivey, com o Triple X, para vocês darem uma olhada. Até quiser abrir as duas janelas ao lado para comparar, vai ser interessante. Porque além de eu testar ele sozinho com os falantes originais, eu vou testar ele com Celestions também, com o G12T75 e o V30, que estão na caixa aqui embaixo. Então vai dar para dar um parâmetro bem legal de som desse ampli. Uma visão geral do amplificador, tá? Ele é nesse caso é um combo de 3 canais. Ele tem duas entradas, low gain e high gain. Um primeiro canal clean, com controles de grave, médio, agudo e volume, acionável por foot switch, tá? Aí eu tenho um segundo canal crunch, com controles, você aciona manualmente ou via foot switch. E ele tem controles também de ganho, grave, médio, agudo e volume. E ele tem para os dois canais de drive, ele tem um controle que chama XL. Que ele dá uma encorpada, ele coloca um pouco mais de médio grave no som. E por fim, o terceiro canal dele, que é o canal lead, que é o canal mais pesado, tem a chavinha para você chamar manualmente o canal, e tem a chave XL, que dá esse corpo a mais. E também tem os controles de grave, de ganho, grave, médio, agudo e volume, tá? Como recursos gerais para o amplificador, ele tem um noise gate, que é bem eficiente, é bem legal, ele dá uma cortada no ruído, mas não tira o som, não diminui a tocabilidade, nem o sustain. Aí ele tem um controle aqui, que você aciona pelo painel frontal ou por foot switch também, do loop, ele chama de effects loop ou boost. Porque se você não estiver usando nenhum pedal no loop, você pode deixar os levels, os controles de volume do loop no painel traseiro, no máximo, ou é um volume desejado, e ele funciona como um boost de volume. É bem legal isso aí. Reverb Master, que é um recurso bacana porque se você, no canal que você deixa o reverb ligado manualmente aqui na frente, ele memoriza. Então toda vez que você chama no foot switch, por exemplo, um canal clean com reverb, o canal crunch com reverb, e vai para o canal 3 e você não quer reverb, é só desligar aqui que ele fica memorizado. Toda vez que você chamar no foot, ele vai seguir esse padrão de deixar ligado em um canal e desligado em outro. O controle do reverb, a quantidade que você quer para esses canais, um controle master de presence, pinta aquela frequência alta mais, dá um corpo bonito, uma vida bacana no som, e um master volume, além do standby e do power switch no painel frontal. O painel traseiro dele tem alguns recursos que eu já citei, que são o send return, né, os jack de send return, com o controle de level, que é para você fazer algum tipo de compensação de volume, para algum tipo de pedal específico, true bypass ou não, ou para você usar o recurso de ter o loop como um boost de volume. Então fica a teu critério da maneira que você quiser usar. Ele ainda tem no painel traseiro o conector DIN de 5 plugs para você conectar o foot switch que vem com o amplificador. Não é MIDI, tá? Apesar de ele ter a mesma carinha da interface MIDI, ele não é MIDI, o amplificador pelo menos não. Alguns Bugera mais novo, 6262, tem conexão MIDI no foot switch, eu achei uma sacada bacana. Esse aqui eu não sei se tem MIDI no foot, porque ele não veio com o foot original, estou tendo que montar um foot para ele. Mas se alguém tiver essa informação na mão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser útil para outras pessoas. Ele tem os LEDs do Infinium, que avisam se alguma válvula está desgastada, está com um problema, ou algum problema no bias dela. Mas em geral ele é um regulador automático da tensão, do bias, da válvula, que faz ela ficar funcionando dentro de um valor pré-determinado. Em alguns momentos você está tocando, você pode ver que um ou outro pisca momentaneamente, mas às vezes está fazendo um pequeno ajuste. Isso pode ser que aconteça com o amplificador. Se ele ficar aceso direto, aí você deve se preocupar. Ele ainda tem a saída para os falantes, né, com uma chave seletor de 4, 8 e 16 ohms e 2 jacks em paralelo. E ele tem um line out, com controle de level também. Não testei o line out, não sei como é que ele funciona. Os falantes que vêm com ele são originais da Bugera, de 70 watts. Que mais? Estou esquecendo de alguma coisa? Eu acho que não. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer então uma amostra de sons no limpo, no crunch e no lead dele, com os falantes originais e depois com os Celestions, como eu disse anteriormente, tá?
Eu vou também alternar, vou colocar essa chavinha XL à medida que eu for tocando, pra gente sentir esse aumento de corpo, que é bacana. E o rig que eu estou usando, Gibson Les Paul Studio, bom e velho de guerra, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. O combo Bugera 333XL Infinium e a minha caixa Harley Benton 2 de 12 com Celestion G12 D75 e Celestion Vintage 30, ambos microfonados com Sennheiser E609, certo? Vamos ver como é que soa então. Opa, faltou abrir o volume aqui. Agora no canal 2, canal Crunch, eu vou colocar o XL no meio do caminho para vocês sentirem esse corpo e à medida que for necessário, meu noise gate está zerado. Eu vou abrir o noise gate também para ver como é que ele atua, beleza? Vamos lá.
finalmente no canal Lead, que é o canal mais pesado, também vou fazer o mesmo esquema. Eu vou tocar com ele sozinho, aí depois eu ligo o XL para ver o corpo e se for necessário eu ponho o Noise Gate. Nesse canal faz mais falta o Noise Gate, viu? Vamos lá então. Nesse terceiro canal, o Noise Gate ajuda bem, ele resolve bem a vida. Nos outros até que não precisa tanto, eu não uso tanto, muito ganho também, né? Eu usei a mesma equalização para as duas, para o falante original e para a caixa externa, tá? Eu só precisei abaixar um pouquinho do Master Volume, porque o Celestion tem mais sensibilidade e veio mais volume aqui, ficou bem mais alto o amplificador, então eu dei uma tiradinha, mas o resto eu mantive todos iguais, os controles. Deu para perceber esse XL vem um grave bonito, né? Vem bem bacana. E vocês puderam notar à medida que eu vou mudando de canal, que às vezes alguns estavam com reverb, outros não. Conforme eu disse no início do vídeo, ele memoriza essa função. E no mais, é um amplificador bem interessante, né? Isso que eu trabalhei com uma equalização só. Dá pra fazer um som meio Pantera aqui que eu achei bem legal, que é esse aqui, ó. Tem várias timbragens possíveis aqui, né? Ou seja, ele é bem versátil, você consegue tirar bastante som legal dele, principalmente com os falantes celestes, que eu achei mais legal. E os controles são bem sensíveis, você tira médio e realmente sai médio, tira agudo, põe grave, ele responde bem às frequências, isso é legal, não são todos os amplos que tem essa sensibilidade de você tirar e realmente o controle obedecer aquilo que você vai esperando. Então, trata-se de um amplificador muito bom de som, certo? Quem gostou dá um joinha, se inscreve no canal, dúvidas e sugestões pode deixar aqui nos comentários e espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.